Tribo Primitiva capítulo 16. Água de poço é doce. Eu vi alguém cavar um poço na área montanhosa durante a arqueologia arqueológica de Mufene. Então eu naturalmente sabia como era o poço quando a água saía. No início do poço de mais de 10 metros de profundidade, era difícil ver a situação embaixo, mas o som da água correndo lá embaixo era bem nítido. Imediatamente depois, o nível da água abaixo do poço era visível a olho nu. E a parede de pedra construída no poço foi rapidamente saturada de água. Um cheiro de solo misturado com raízes de grama por baixo se espalhava de baixo para cima. Os olhos de Mufeng se iluminaram e ele estava familiarizado com o gosto da água. Apenas água de nascente de montanha real era assim, o que definitivamente era melhor do que a água do rio. O nível da água logo chegou a cerca de 3 metros da cabeça do poço. E as pessoas ao redor do poço podiam ver claramente a água subindo de baixo. Em um poço de 2 metros quadrados, as águas subterrâneas surgindo giravam ao redor, e o redemoinho central era claro e brilhante. Apenas areia relativamente lamacenta estava na parede do poço. Eram as pedras na parede e a lama na parede que foi apenas cavado. Nesse caso, todos ao redor de Mufeng aplaudiram. Mufeng também estava muito animado. Antes que o nível da água se estabilizasse, ele não pôde deixar de trazer um ratã, pendurou o saco de pele e pegou metade da água. Independentemente da água não ter sido clarificada, ele tomou um gole com a pele. Mufeng exclamou, é realmente doce. Mesmo que houvesse um pouco de lama em sua boca, ele não se importava. Porque comparado com a água retirada do rio que bebi nos últimos 2 dias, este gole de água subterrânea é tão bom que é incomparável. Grande chefe. As pessoas ao redor mais uma vez restauraram seu devido respeito a Mufeng, e seus olhos em direção a Mufeng estavam cheios de calor escaldante. Liu não pôde deixar de dizer, chefe guerreiro, eu posso tomar um gole? É claro. Mufeng assentiu. Liu prendeu apressadamente o Mufeng e usou uma bengala para pendurar uma bolsa de couro para buscar água, e mal podia esperar para tomar um gole. Foi apenas um bocado. E os olhos de Liu de repente se arregalaram. Sua expressão primeiro foi de surpresa, depois choque e, finalmente, êxtase. Uau! Liu bateu no peito e gritou, olhando para os olhos de Mufeng em uma base frenética. Grande chefe! Liu aplaudiu, isso é incrível. Acho que devo dar ao velho chefe um gostinho desse tipo de água. Deveria ser. Mufeng acenou com a cabeça. Mas espere um minuto, espere até que a areia aqui abaixe, e então você pode instalá-lo e enviá-lo para longe. Areia? Liu ficou surpreso. Bem, a lama e a areia na água. Beba-os depois que eles afundarem completamente. O sabor será melhor. Caso contrário, a água com lama e areia fará seus dentes arrotarem. Soluços. Liu parecia estranho, não. Mufeng de repente percebeu que eles estavam acostumados a beber água do rio, a água misturada com o cheiro de areia e água. Quando eles beberam a água subterrânea no início, eles só tinham um gosto bom. Onde mais eles se sentiriam? Mas Mufeng é uma pessoa moderna. Como ele pode comparar a água mineral e a água de nascente da montanha com a água branca e fria? Ok. Mufeng se sentiu impotente. Você saberá se esperar um pouco antes de beber. Sim. Nesse momento, outro poço não muito distante também foi perfurado, e a saída de água foi semelhante à de agora. O ambiente aplaude novamente. Mufeng deu um suspiro de alívio e pensou, parece que a veia subterrânea é larga o suficiente e a água é suficiente, caso contrário deve haver um poço que não produz muita água de 2 poços tão próximos. O que o vento da madeira maciça não esperava era que os poços na terra não pudessem estar muito próximos na vida anterior, porque a fonte de água subterrânea era muito utilizada pelo homem. Agora que ele está na sociedade primitiva, quantas pessoas sabem sobre o desenvolvimento e utilização das águas subterrâneas? Vendo que o nível de água dos poços estava estável a uma distância de cerca de 2 metros do poço, Mufeng começou a planejar a construção de instalações de apoio aos poços. As chamadas instalações de apoio dos poços são naturalmente aquelas que ele conheceu em sua vida anterior, poços, baldes e cordel. Ele secretamente entrou em contato com o sistema, e o sistema exibiu uma conquista de missão oculta. Complete a abertura de uma nova fonte de água, 300 pontos de conquista. Existem tarefas ocultas. Mufeng ficou agradavelmente surpreso. Acontece que é o mesmo que jogar na vida anterior,
mas tem linhas principais e tarefas ocultas. 300 pontos de conquista foram adicionados de repente, e Mufeng pensou em como usá-lo. Não há problema em resgatar um conjunto de instalações de busca de água diretamente, e isso soma 200 conquistas. Mas o problema é que um poço tão grande e um barril de madeira o fazem mudar do nada, e definitivamente surpreenderá as pessoas da tribo. Ele sentiu que era mais capaz de ser exposto, mas não exposto. Então ele adotou um método de compromisso, trocou 50 pontos de conquista pelo método de fazer carretéis e barris bem enrolados e gastou outros 100 pontos de conquista por um conjunto de ferramentas de carpinteiro. Ele pretende fazer essas coisas sozinho, se puder salvá-lo, ele o salvará. E aqui, Liu mal podia esperar para pegar água e correu em direção à cabana de palha onde estava o velho chefe. Ele gritou descontroladamente enquanto corria. Todo mundo foi até a parede para buscar água. O chefe guerreiro cavou um poço para nós buscarmos água. Assim, as pessoas da tribo saíram das cavernas e casas de palha onde estavam e correram em direção ao muro de proteção. O primeiro foi Caninos Brancos. Ela estava segurando uma jarra de pedra em sua mão, com sorrisos em suas sobrancelhas, olhos e rosto, e gritou para Mufeng de longe: "Irmão Mufeng, eu quero beber a água de poço primeiro." Mufeng deixou sua mente de lado, olhou para a água clarificada, acenou com a cabeça, pegou água para ela com um saco de pele e depois despejou em uma jarra de pedra. A garota sorriu, segurando o pote de pedra com as duas mãos, e então Mufeng derramou água para ela. "Beber." Mufeng sorriu. "Sim." Baifeng tomou um gole enquanto segurava o jarro de pedra, surpreso, os olhos de Xing bem abertos, obviamente muito surpresos. "Ah, esta água é tão doce." A garota olhou para os olhos de Mufeng cheios de luz, e o sorriso em seu rosto se tornou cada vez mais doce, revelando seus dentes brancos como conchas. O coração de Mufeng estava ondulando, e ele não pôde deixar de se gabar. "Não importa o quão doce seja, não é tão doce quanto você." Sim. A garota era como um cervo assustado, seu rosto corado, seu peito bufou descontroladamente. E ela olhou para baixo e desviou o olhar com pressa. Tribo Primitiva Capítulo 17 Instalações de apoio. O poço foi cavado muito suavemente e a saída de água foi suficiente. As pessoas de toda a tribo saíram para buscar água com suas bolsas de pele e potes de pedra. Depois de beber a água limpa e doce do poço, toda a tribo ferveu. O chefe é realmente um grande sábio. Minha tribo Jiang está esperançosa por um renascimento. O velho chefe escolheu um bom sucessor para nossa família Jiang. Mufeng ficou um pouco envergonhado e coçou a cabeça. Ele sentiu que estava simplesmente cavando um poço, mas não esperava uma reação tão grande. Vendo tanto a resposta da tribo, Mufeng aproveitou a situação para deixar Liu coletar os tendões dos animais da tribo e torcê-los em cordas. Porque estava ficando tarde, ele foi jogado com muita força, e os negócios de Jinzuren tiveram que ser arquivados e esperados até amanhã para fazer isso. Naquela noite, toda a tribo estava cheia de alegria. Os peixes pescados durante o dia e as carnes previamente armazenadas foram todos retirados. As pessoas da tribo se reuniram em frente às cabanas de palha, queimando fogo e assando carne. Aqueles que participaram da pescaria esta manhã correram todos empolgados para contar como pescaram hoje, e aqueles que participaram da escavação do poço à tarde também gritaram alegremente. Os olhos que eles olhavam para Mufeng eram tão entusiasmados quanto eles olhavam para o velho chefe. Embora Mufeng tenha sido apenas um chefe guerreiro por 2 dias, trouxe muitas surpresas. O velho cacique também foi convidado para participar do carnaval da tribo. É só que, por algum motivo, sua reação e discurso não são mais tão claros e sábios como eram ontem, e alguns são apenas os discursos de pessoas comuns. "Criança, você é um bom menino, leve o clã Jiang para rejuvenescer." Bem, a família Jiang é uma pequena tribo, mas tem uma grande origem. Nossos ancestrais são grandes tribos à beira do rio. "Ei, a água que você me deu hoje é tão doce." O velho pegou a mão de Mufeng para falar. Mas Mufeng não conseguia falar nada. Ele deliberadamente perguntou ao velho sobre as memórias secretas em sua mente, mas descobriu que o velho não podia ouvir a mesma coisa e estava completamente imerso em sua própria narração. Ele suspirou, e vagamente adivinhou do fundo de seu coração que o velho poderia estar mentalmente exausto e mentalmente danificado.
A julgar pela sua situação, parece haver um sinal de Alzheimer. Não se preocupe. Mufeng pensou consigo mesmo. Já que agora sou o chefe guerreiro, Jiang é minha terra de 1/3, e vou torná-la cada vez melhor. O velho não sabia se entendia essa frase, e de repente se levantou, bateu palmas e riu. Ok, ok. Quando acordei cedo na manhã seguinte, Mufeng se levantou um pouco cedo. Afinal, sem celulares e computadores, ele não precisa ficar acordado até tarde, e não precisa ficar na cama. Pouco depois de acordar, vi Baifeng pulando e segurando um jarro de pedra na entrada de sua caverna, sorrindo alegremente para ele. Irmão Mufeng, você está acordado? Sim. Mufeng disse com um sorriso. Você se levantou cedo o suficiente. Foi papai quem me pediu para trazer água e comida para você a propósito. Como ele disse, Baifeng colocou a jarra de pedra com as duas mãos, então desamarrou a churrasqueira que ele trouxe de seu ombro e entregou a ele, depressa. Olhando para o churrasco esfumaçado, Mufeng realmente não conseguiu comê-lo, mas vendo Bai olhando para ele com expectativa com olhos grandes, ele não pôde recusar, então ele pegou o churrasco e cerrou os dentes. Baifeng estava feliz ao lado dele e sorrindo ao vê-lo terminar de comer. A garota rapidamente pegou o pote de pedra novamente. Irmã Mufeng, o que você vai fazer hoje? Hoje, eu tenho que ser uma ferramenta para buscar água. Uma ferramenta para tirar água? Whitfang ficou intrigado, e seus olhos piscou e piscou, cheio de curiosidade. Você pode me ensinar? Mufeng não viu um visual tão limpo e simples há muito tempo, e não pôde deixar de sorrir. Bem, se você quer aprender, pode aprender. Excelente. Caninos brancos deu um pulo, e os cantos de sua boca se curvaram em meias luas. Mufeng riu e balançou a cabeça, pegou as ferramentas do carpinteiro e pediu a Baifeng para ajudar a mover toda a madeira, e então começou a fazer poços. Por causa do método, ele gastou 50 pontos ontem e já resgatou, o que equivale a ter um manual de instruções. Ele só precisa seguir os passos acima passo a passo. Baifeng piscou e piscou, e a luz em seus olhos ficou cada vez mais brilhante. De vez em quando, gostaria de pedir algumas palavras. Irmão Mufeng, por que você escavou a madeira? Por que você esvaziou outro? Por que este pedaço de madeira é tão fino? Você não quer escavá-lo? Como Mufeng explicou, o trabalho do carpinteiro, que era um pouco chato, tornou-se interessante. Já é meio-dia depois que o vento de madeira fez os carretéis dos poços, as molduras de madeira e os baldes para buscar água. E Baifeng apenas ficou ao seu lado e observou fazer isso. Ok, agora você pode mover isso para o poço. Eu só posso fazer isso hoje, e o outro tem que esperar um pouco. Bem, eu vou te ajudar. Como Baia disse, ele ajudou Mufeng a mover esse conjunto de coisas para o poço e depois o instalou junto com Mufeng. Alguém ao lado do poço começou a olhar para o poço e notou a chegada do vento de madeira, e correu para ajudar a instalá-lo. Depois de terminar isso, Mufeng amarrou o balde de madeira na corda do tendão da besta, então girou o carretel do poço, colocou o barril no chão, sacudiu a corda do tendão da besta novamente e, quando estava cheia, girou o carretel do poço para levantar a água. Apenas a quantidade de água neste balde vale 10 odres de água antes. E a velocidade é mais da metade salva. As pessoas ao seu redor olham para mim, eu olho para você e, finalmente, olho para Mufeng como um monstro. Ontem o chefe guerreiro cavou um poço para tirar a água tão doce para a tribo, e hoje ele fez uma ferramenta tão conveniente para buscar água. Irmão Mufeng, eu quero tentar também. Baifeng pulou alegremente, e havia um olhar coquete no rosto de Qiao. Ok? Sim, tudo bem, tudo bem. Mufeng ondulando em sua mente concordou apressadamente. Tribo Primitiva capítulo 18. Não há autorretorno sem alto salário. Depois de se preparar bem, Mufeng fez uma pausa e comeu algo a propósito. Aproveitando esse momento, ele entrou em contato com o sistema novamente e deu uma olhada em seus pontos de conquista, apenas 550 pontos fracos. Ele aproveitou para dar uma olhada no shopping center. Havia muitos gadgets que podiam ser trocados. Para ele, eram todas coisas simples e comuns, mas não necessariamente para a tribo atual. E o que ele quer trocar não é fácil. O que ele quer trocar é a técnica derivada do caminho da madeira na habilidade. A derivação do caminho da madeira é uma habilidade aprimorada de cura. É uma grande habilidade que combina cura e derivada.
Isto é muito interessante. Isso é um pouco como sintetizar equipamentos quando você está jogando nos tempos modernos. Primeiro gaste uma pequena quantia de dinheiro para sintetizar um equipamento pequeno e depois gaste um preço alto para sintetizar um equipamento grande. E essa técnica derivada da estrada de madeira também mencionada acima. A habilidade total requer 3.000 pontos de conquista, e eu já gastei 1.000 pontos em troca do feitiço de cura, e ainda preciso de 2.000 pontos. A introdução da habilidade diz que aprender esta habilidade pode não apenas curar, mas também fortalecer o corpo. 2.000 pontos de conquista, a diferença é um pouco grande. Mu Fengxin disse, isso não é considerado fazer algo no meio e ter que trocar ferramentas ou algo assim. Ei, se você não trocar as coisas do Jinghun hoje, você pode economizar 150 pontos de conquista. Mu Feng ficou um pouco chateado. Eu realmente não sei o quão caro é o arroz chai. Você pode fazer isso sem Jinghun. Ele estava comendo churrasco enquanto se comunicava com o sistema, esquecendo completamente que havia uma garota de dentes brancos olhando para ele idiotamente. Ah, o irmão Mu Feng é tão difícil. Com angústia no rosto de Bai Yaqian, ela não pôde deixar de suspirar baixinho. Eu tenho que pensar nas coisas mesmo quando eu como. Mu Feng de repente disse, a propósito, Bai Fang, por que você não viu o tio Liu? O meu pai? Bai anotou que Mu Feng estava olhando para ele, e de repente pensou que ele estava assustado agora, corando, e rapidamente pegou o pote de pedra da mão de Mu Feng. Ele foi para o tio Mingguan Tami. Dragão da Terra. Ah! Mu Feng acariciou sua cabeça, e então ele se lembrou de que Xiang Ning parecia ter dito algo a Liu antes de sair infeliz ontem, e Liu disse a ele que o dragão da terra deve primeiro levar à caverna e deixá-lo se acostumar com isso. Naquela época, Mu Feng estava pensando na fonte de água em seu coração, então ele a colocou de lado temporariamente. Ao mesmo tempo, uma ideia surgiu em meu coração. Sim, a tarefa não significa que existem 300 conquistas em domar um animal. Se isso for feito, os pontos de conquista serão ganhos em breve. Eles foram para aquela caverna? Mu Feng perguntou apressadamente a Bai Fang. Na sexta caverna em Dongshan. Baia respondeu, meu pai disse que o dragão da terra ainda não reconhece as pessoas. Você não pode. Ei, irmão Mu Feng, o que você está fazendo? Antes que as palavras de Baia terminassem, Mu Feng fugiu. Eu vou ver o dragão da terra. A família Jiang foi construída na montanha e existem algumas cavernas ao redor da tribo. As funções das cavernas são diferentes. Alguns são usados para viver nas pessoas, alguns são usados para armazenar carne animal, alguns são usados para consagrar o fogo sagrado, e alguns são cavernas ociosas. A sexta caverna de Dongshan em Baileco é uma caverna ociosa, que agora é usada por Liu e os outros para liberar dragões da terra. Quando ele chegou, o dragão da terra estava deitado preguiçosamente na entrada da caverna, ignorando Liu e Mingguang. Depois de ver Mu Feng chegando, os dois estavam ocupados tentando saudar e falar, e Mu Feng acenou para parar. Como vai, tio Liu? Mu Feng perguntou. O rosto de Liu estava feio, e ele suspirou impotente. Imadu do departamento Blue Bill não nos disse a senha quando saiu ontem. Agora não posso ligar. Mu Feng percebeu que para controlar a besta, ele também precisava de uma linguagem da besta especial e uma senha. Seu coração afundou. Será possível que apenas criar um dragão da terra não possa fazer nada? Então o que você quer que ele faça? Ele deu uma olhada no dragão da terra. Seu corpo estava coberto de escamas cinza azuladas e havia uma grande protuberância na cabeça e na cauda. Pele áspera e carne grossa. Temo que a carne não seja deliciosa para esse tipo de dragão da terra. Mingguan também estava cheio de tristeza do lado. Nós originalmente pensamos que com este dragão da terra, poderíamos colocá-lo na entrada e saída da tribo, o que poderia deter muitos animais. Mas de ontem para agora, ele está deitado aqui, com fome e comendo capim. Quando o rio está com sede, os outros nos ignoram. Mu Feng ficou ainda mais surpreso. Este dragão da terra ainda pode lidar com as pessoas. Mu Feng gritou timidamente para o dragão da terra, você, levante-se. Foi só que o dragão da terra foi surpreendido pela boca de Mu Feng e de repente, levantou a cabeça, depois abaixou a cabeça e continuou a comer a grama no chão. Liu e Mingguang balançaram a cabeça primeiro e depois disseram, Mu Feng, tentamos esse método, é inútil. Olhando para o dragão da terra,
que estava pastando sozinho. Mufene teve um temperamento. Eu ainda não acredito nisso, e não posso cuidar de você. Ele se emocionou, lembrando-se de ver a técnica de domesticação de animais no shopping, e mais uma vez se comunicou com o sistema. Sistema, me dê uma técnica de domesticação de animais. Prompt do sistema. A habilidade básica de treinamento de animais requer 500 conquistas. Você tem certeza de trocar 500 conquistas por habilidades básicas de treinamento de animais? 500 pontos. Isso é muito alto. Mufeng ficou pasmo e ainda queria trocar pela arte derivada do Lowdown. No momento, preciso de 500 pontos para a arte básica de treinamento de animais? Isso não é trabalhar duro por muitos anos, uma vez de volta antes da libertação. Mas quando ele viu o olhar do dragão da terra deitado preguiçosamente no chão, a raiva em seu coração veio novamente. Se não há salário alto, não há retorno alto. Certifique-se de trocá-lo. Tribo Primitiva capítulo 19, Cavaleiro do Dragão. Depois que Mufeng disse confirme a troca do fundo de seu coração, o sistema enviou um prompt de Ying. Troca bem-sucedida. Imediatamente Mufeng descobriu que tinha mais informações sobre domesticação de animais em sua mente, ou seja, técnica de domesticação de animais. Mufeng ficou atordoado por um momento, e então sentiu que domar a fera já era um caminho familiar para ele. Ele respirou fundo, sorriu e caminhou até o dragão da terra, e falou novamente, mas era uma série de vozes que outras pessoas não conseguiam entender. Lulu careca, o Lulu como o Lulu. Liu e Mingguang abriram os olhos surpresos, olhando para Mufeng com rostos perplexos. Chefe guerreiro, este é. Mingguang olhou para Liu incerto. Liu balançou a cabeça impotente e estendeu as mãos, dizendo que não sabia. O que surpreendeu os dois ainda mais foi que o dragão da terra originalmente imóvel se levantou do chão, olhando para Mufeng com olhos pequenos, com curiosidade em seus olhos pequenos. O coração de Mufeng ficou muito feliz. Isso realmente funciona. Pensando nisso, ele gritou novamente, tiro careca, tutu roncando. Os olhos originalmente curiosos do dragão da terra foram pegos de surpresa, e ele estalou o nariz, depois esticou a cabeça em direção a Mufeng, e a ponta do nariz tremeu levemente, como se confirmasse a respiração de Mufeng. Liu disse, Mufeng, tenha cuidado. Mufeng balançou a cabeça levemente para ele, indicando que ele estava bem. E ao mesmo tempo ele estendeu a mão e a pendurou no ar. O dragão da terra tocou cuidadosamente o dedo de Mufeng com a ponta do nariz e cheirou levemente. Ao mesmo tempo, sua garganta se ergueu como um ronco, ronco, ronco. Os olhos de Mufeng se iluminaram, e ele estendeu a mão para esfregar o nariz do dragão da terra 2 vezes, e então voltou para sua cabeça de gamo e o acariciou suavemente. Ao mesmo tempo, a voz de Mufeng tornou-se suave, ronco calvo. Ronco calvo. O dragão da terra realmente deu um passo à frente neste momento, esfregando Mufeng com a cabeça muito docemente. Ah! Liu e Mingguang ficaram chocados, seus olhos olhando para Mufeng eram como monstros. Mufeng domou este dragão da terra. É tão simples assim? Nesta cena, ela foi atingida pelos dentes brancos que acabaram de correr, a boca aberta e o rostinho cheio de surpresa. Havia muita cor em seus olhos. E sua pequena mão cobriu suavemente a boca. Oh! Ainda mais surpreendente para algumas pessoas é que Mufeng disse novamente, Lulu, Lulu. O dragão da terra era tão fofo e fofo, girando em torno de Mufeng, e continuava se curvando e olhando para cima, sua cauda abanando. Seus olhos estavam cheios de Mufeng. Isso. Os três ficaram completamente chocados. Acontece que seu chefe guerreiro domava as feras, especialmente o dragão da terra blindado na frente dele. No final, algo subverteu completamente a cognição das 3 pessoas. O dragão da terra se prostrou no chão, balançou a cabeça e acenou com a cauda, olhando para Mufeng, como se estivesse pedindo a Mufeng que se sentasse em suas costas. Mufeng naturalmente entendeu, suprimiu a excitação, acariciou levemente sua cabeça. Então pressionou as costas do dragão da terra e pisou nele. Então ele deu um tapinha no pescoço do dragão da terra novamente, e o dragão da terra se endireitou, carregando Mufeng com a cabeça erguida. Ao mesmo tempo, o dragão da terra levantou a cabeça e gritou para as 3 pessoas à sua frente, Uou! Tigres e dragões. Liu,
Mingguang e Baia se assustaram com o som e recuaram alguns passos. Mufene também ficou surpreso com o som e pensou consigo mesmo: este dragão blindado da terra é apenas a prole de um dinossauro herbívoro, então há um som de canto de dragão. Mas seu humor foi completamente substituído por excitação. Montando nas costas do dragão da terra, Mufeng era meio corpo mais alto que Liu Mingguang. De repente, ele entendeu por que as pessoas em sua vida anterior gostavam de King Qiubao para montar cavalos gordos. Outros estão montando um cavalo, mas nós estamos montando um dinossauro. Mufeng triunfou e disse que a conquista de 500 pontos não foi prejudicada. A propósito, todos vocês estão montando dinossauros agora. Não seria genial se vocês não saíssem para se exibir? Mufeng pensou. Então ele deu um tapinha na cabeça de Dilong e sinalizou para sair da montanha. O dragão da terra fez isso. Os olhos de Liu Mingguang estavam cheios de choque e êxtase. Presságio do grande Rui. Meu gengibre, finalmente vai crescer. E aqui, Baifeng olhou para o majestoso Mufene. Seu coração se moveu secretamente. Seu rosto estava corado como um brilho matinal e seus lindos olhos grandes estavam lacrimejantes. Ela gritou timidamente: Irmã Mufene. Mufene virou a cabeça. Qual é o problema, Huitfang? Eu. Baifeng de repente ficou nervoso. Suas pequenas mãos continuavam segurando o canto de sua pele de animal como se não houvesse lugar para colocá-las, e seus grandes olhos piscaram como pequenas estrelas. Ela olhou para Mufeng com um pouco de vergonha, e depois para o dragão da terra. Oh, você quer montar também, não é? Mufeng deu um tapinha em sua testa. Então imediatamente deu um tapinha no dragão da terra, gesticulando para que ele se agachasse. O dragão da terra bufou, um tanto relutante, mas ainda assim o fez, deixando Mufeng puxar seus dentes brancos nas costas. Então Mufeng deu um tapinha no pescoço do dragão da terra, e o dragão da terra se levantou e caminhou em direção à tribo no sopé da montanha. Sentado atrás de Mufene, Baia estava nervoso e animado. Olhando para a figura ligeiramente magra, mas obviamente alta na frente dele, a luz em seus olhos se iluminou. O dragão da terra carregando o vento da madeira começou a trotar montanha abaixo. A brisa de Menchun é leve. Mufeng montando um dragão terrestre só parecia legal em seus ouvidos, e observar as tribos descendo a montanha parecia correr para o país. Ah, eu ainda estou montando um dinossauro para puxar o vento. O coração de Mufeng era refrescante. Ao mesmo tempo, outro pensamento surgiu do fundo do meu coração. Agora que temos um cavalo que puxa o vento, devemos segurar o amarelo à esquerda e segurar o azul à direita. O cão amarelo e o falcão são ainda faltando. Parece que o plano de domesticação foi acelerado. Vamos, garoto montando um dragão. Mufeng se chamava assim. Tribo Primitiva capítulo 20. Preparação para a caça. O vento da madeira cavalgando no dragão blindado da terra era realmente lindo. E toda a tribo viu o jovem cavalgando o dragão descendo a terra como um deus. A propósito, os dentes brancos sentados atrás dele estavam realmente muito animados. Quando ele chegou ao lado da parede de madeira espinhosa, Mufeng deu um tapinha no pescoço do dragão do chão e fez sinal para ele se abaixar, e então roncando careca para ele. E então o dragão do chão olhou ao redor e se deitou ao lado da parede de madeira espinhosa. Não saia daqui, irmão Mufeng. A excitação no rosto de Baifeng não desapareceu. Por que está deitado aqui? Sim. Mufeng disse com um sorriso. Este dragão da terra tem um efeito dissuasor sobre as feras na selva. Com ele, a tribo estará muito mais segura. É isso. Baifeng inclinou a cabeça e pensou. Seus lindos olhos estavam cheios de curiosidade. Mas o que ele quer comer, não pode ficar aqui o tempo todo. É simples. Não gosta de comer grama. Depois é só encontrar alguém para mandar grama e folhas. Mufeng fez uma pausa. Sim, deixe-o construir um palheiro. O que é o galpão de palha? Canino branco intrigado. É a casa para o dragão da terra viver. Mufeng explicou. Se ele não dissesse nada, ele imediatamente chamava Liu Mingguang e encontrava uma dúzia de pessoas, cortando árvores e cortando grama. Sob o comando de Mufeng, dentro de uma hora antes e depois, um palheiro adequado para o dragão viver foi construído. Ainda há feno no galpão. As pessoas da tribo que assistiam de lado ficaram todas maravilhadas. Olha, pessoal, esse dragão da terra também mora em uma casa de grama. Baia arregalou os olhos e disse curiosamente,
Irmã Mufene, você mora em uma casa de palha para ele. Mufeng balançou a cabeça. Esta não é uma casa, mas um galpão de palha, especialmente para o dragão morar. É diferente da casa de palha do vovô. Mas, como eu sinto que ele vive melhor que o do vovô. A garotinha piscou e piscou, indescritivelmente travessa. Mufeng sabia que esta era uma frase não intencional, mas ele se virou para olhar para a reação de outras pessoas. E então ele entendeu, e disse com um sorriso: não se preocupe, nós vivemos em um lugar muito melhor do que certo longe. Temos que construir muitas casas grandes. Sério? Os olhos de Caninos Brancos se iluminaram e seus olhos estavam cheios de estrelas quando ele olhou para Mufeng. É claro. Mufeng disse com um sorriso: no futuro, todos em nossa tribo viverão em uma casa como o vovô, ainda melhor. A Mufeng disse: agora estamos apenas construindo um celeiro para o dragão da terra, e em breve teremos mais celeiro e mais feras nele. Caninos Brancos ficou atordoado e olhou para Mufeng com um olhar inacreditável. Nós não temos comida suficiente agora, então o que estamos fazendo com eles? Não é suficiente agora, não significa que não será suficiente no futuro. Mufeng prometeu: não se preocupe, vamos pegar mais feras a partir de amanhã. Consiga mais comida. Quando ele disse isso, seu coração se moveu e ele imediatamente chamou Liu e Mingguang. Vocês dois vêm aqui. Os outros se foram. Então todos foram embora. Apenas Mufeng, Mingguang e outros ficaram. Caninos Brancos, vá ajudar sua sogra. Liu ordenou. Sim, pai. Bai olhou para Mufeng com relutância, virou-se e foi embora. Mufeng, Liu e Mingguang olharam para ele com respeito. Mas eles não eram assim. O dragão da terra, que os dois jogaram por tanto tempo, foi facilmente subjugado por Mufeng, e agora a imagem de Mufeng em suas mentes é elevada novamente. A equipe de caça vai caçar novamente amanhã? Sim. Mingguang respondeu respeitosamente. Onde você vai? O que você vai pegar? Mufeng perguntou. Ainda não pensei nisso. Mingguang respondeu honestamente. Como isso pode funcionar? Mufeng balançou a cabeça. Não há nenhum plano, então não posso pegar muitas presas. Plano? Mingguang ficou intrigado. Apenas se prepare. Mufeng suspirou em seu coração e balançou a cabeça. Já que você quer caçar, você deve primeiro descobrir onde há presas, quais e como capturá-las. Mingguang ficou pasmo. Ele nunca havia pensado na pergunta que Mufeng fez. Vendo que a luz é assim, Mufeng se incomoda em aprofundar mais, e assentiu e disse: não vá muito longe desta vez. Há presas prontas perto da tribo. Tem por perto. Mingguang foi pego de surpresa, então balançou a cabeça. Mufeng, chefe guerreiro, a ovelha da floresta nesta selva é muito astuta para pegar. Não pode pegá-lo. Mufeng balançou a cabeça. Isso é inútil. O método anterior, certo? Método? Mingguang ficou atordoado. Depois de pensar sobre isso, seus olhos se iluminaram. Você quer dizer que você tem um jeito? Sim. Mufeng acenou com a cabeça e disse com um sorriso: pegue Liang Chaz e não pode alcançá-lo. Se for esse o caso, deixe-os entregar para nós sozinhos. Deixar Liang correr sozinho. Mingguang ficou surpreso. Como isso é possível? Por que impossível? Mufeng riu e balançou a cabeça. Desta vez eu vou te levar para fazer uma armadilha, e então será mais fácil pegar as ovelhas. Armadilha. Liu e Mingguang olharam um para o outro, com dúvidas em seus rostos. O que é isso mesmo? Mufeng sorriu misteriosamente. Você saberá quando pegar as ovelhas amanhã. Agora, é hora de prepararmos algo primeiro. Preparar alguma coisa. O quê? Salmoura. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.